Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos retornando aqui para mais uma aula. O nosso conteúdo de hoje é este: os ditongos abertos EI, EL e OI. E nós vamos aqui procurar entender quando eles vão ou não receber o acento gráfico. Primeira coisa que nós vamos relembrar, o que são os ditongos abertos. Ora, se tem ditongo aberto, significa que há ditongos fechados. Primeiro vamos lembrar aqui aberto e fechado. Quando nós falamos aqui em aberto e fechado, nas vogais nos referimos ao timbre da vogal. Como exemplo eu vou usar as vogais E e O. Vogais E e O no timbre aberto, E, O. Agora essas mesmas vogais no timbre fechado, E e O. Agora vamos relembrar ditongos abertos. Aqui eu tenho alguns exemplos. As palavras rei, meu e boi, ré, céu e rói. Elas têm duas coisas em comum. Primeira coisa em comum que elas têm, todas elas são monossílabas tônicas. Isto é, são formadas por apenas uma sílaba. E essa sílaba é a sílaba tônica. São palavras com timbre forte. Agora observe que essa não é a única coisa que elas têm em comum. A segunda coisa que elas têm em comum, além de serem monossílabas tônicas, é que todas elas são formadas por ditongos. É, ei, eu, oi, ei, el, oi. Essas são as semelhanças. Aqui eu diria que o E é a vogal e o I é a semivogal. É vogal, U semivogal, O vogal, I semivogal. É vogal, o I semivogal, o E vogal, a letra U semivogal, o O vogal e o I semivogal. Qual é a diferença? Ora, rei, meu e boi são monossílabos tônicos, formados por ditongos fechados. Já as palavras rés, céu e rói são palavras monossílabas tônicas formadas por ditongos abertos. E aqui está a nossa primeira regrinha. Monossílabas tônicas com ditongo aberto recebem o acento gráfico. E aqui o acento gráfico é o acento agudo. Já vou colocar aqui na nossa tabelinha. Se você olhar aqui para a nossa tabelinha, ela está dividida da seguinte maneira. Palavras que são monossílabas tônicas ou oxítonas recebem acento gráfico. Se for paroxítona, não recebe acento gráfico. Quando nos referimos aos ditongos abertos EI, EL e OI. Vamos colocar os primeiros exemplos aqui. Está aqui o meu pincel. As palavras são as palavras réis, são palavras monossílabas tônicas, portanto não recebem, não há separação silábica aqui, porque são compostas por apenas uma sílaba. Para quem não sabe, réis era o nome dado a uma moeda, dinheiro, que circulou no Brasil no século XIX. Aqui a primeira regra então está explicada. Já falei dos ditongos. Dei os exemplos aqui, ditongos, duas vogais na mesma sílaba, tritongo e hiato, eu não vou falar agora porque não é o nosso foco. Sim, palavras oxítonas. Ora, o que são palavras oxítonas? Aquelas palavras em que a última sílaba da palavra é a sílaba tônica, são palavras oxítonas. Quando é a penúltima são as paroxítonas e as antepenúltimas as proparoxítonas. Deixa eu logo explicar aqui as oxítonas. Palavras oxítonas aquelas em que a última sílaba é a sílaba tônica. Eu vou usar os exemplos que há no livro de vocês. Quando nós tivermos uma palavra oxítona composta, e essa palavra oxítona terminar em E, EL ou OI, isto é, o EI, o EL ou o OI, fazem parte da sílaba tônica, então vai haver o acento gráfico. Eu vou separá-las silabicamente e depois colocar elas aqui embaixo. Dois exemplos. Palavra chapéu. Separação silábica de chapéu, chapéu. E aqui eu vou colocar ela junta novamente. E a palavra herói. Herói. Aqui novamente. Herói. Observe aqui que a palavra chapéu e a palavra herói, vou colocar minha plaquinha aqui, são palavras oxítonas. Aqui, ó, pel, sílaba mais forte, de chapéu, rói, de herói, sílaba mais forte, ou sílaba tônica. Nesse caso, os ditongos abertos E, EL e OI
em palavras oxítonas recebem o acento gráfico. Olha aqui o acento gráfico aparecendo nessas palavras. Deu para entender aí o acento gráfico nos ditongos abertos E, El e Oi quando forem oxítonas, ok? Agora é o seguinte, esses mesmos ditongos abertos das palavras oxítonas que recebem acento gráfico, eles não acontecem só nas palavras oxítonas. Antes de eu ir para as palavras paroxítonas, vamos dar uma pausa e lembrar aqui uma coisa importante sobre o acento gráfico. Bem, o que é acento gráfico? Quando eu estou falando em acento gráfico, só para relembrar, palavras de timbre aberto ou fechado, elas podem ser acentuadas graficamente. Para indicar o timbre aberto, eu uso o acento agudo. Aqui os exemplos, ó. Reis, céu e roi. Timbre aberto. Palavras que têm o timbre fechado, quando elas recebem o acento gráfico, vão receber o acento circunflexo. Só para nós relembrarmos. O acento gráfico ele vai aparecer na palavra para indicar a sílaba tônica. Isto é, a sílaba que tem um timbre mais forte. Mas nem todas as palavras da língua portuguesa recebem acento tônico. É o caso que eu vou mostrar agora aqui, para finalizar nossa aula. As palavras que eu vou colocar aqui, elas têm ditongos abertos, mas são paroxítonas. Vou colocá-las primeiro separadas silabicamente. Palavra heróico, heróico. E aqui embaixo eu vou colocar junto, heróico. Vou colocar a palavra assembleia, também separada silabicamente. Assembleia. E aqui tudo junto. Assembleia. Observe aqui na palavra heróico. Palavra paroxítona, a sílaba mais forte é herói. Heróico, rói. O ditongo aberto está na paroxítona. E se a paroxítona é formada por ditongo aberto, não recebe o acento gráfico. Antes, na antiga regra ortográfica, recebia, agora não recebe mais. Olha aqui a palavra assembleia. A assembleia, olha aqui a sílaba tônica, blei. A sílaba tônica é formada por um ditongo aberto. Olha aqui o ditongo aberto. Olha aqui também o ditongo aberto. Formada por ditongo aberto, não recebe o acento gráfico. Palavras paroxítonas. A penúltima sílaba, a sílaba mais forte. Além de heróico e assembleia, você pode lembrar da palavra boleia, da palavra ideia, jiboia, que também são palavras paroxítonas cuja sílaba tônica é formada por ditongo aberto. Espero que até aí você tenha entendido. Para fechar a aula, uma última plaquinha aqui. Cadê minha plaquinha? Ah, tá aqui. Olha aqui esse exemplo, ó. Palavra anel é uma palavra oxítona. Anel. Olha só o que aconteceu quando ela vai para o plural. Anéis, eis. Um ditongo aberto, por isso está o acento gráfico aqui, o acento agudo. Olha a palavra frágil, é uma paroxítona, inclusive ela é acentuada graficamente. Quando ela vai para o plural, ela continua sendo paroxítona. Olha aqui o acento gráfico aparecendo. E o ei aqui é fechado, é só para você não confundir as coisas, tá bom? Porque geralmente a regra é assim, a sílaba tônica ela continua se a palavra for para o plural. É claro que há exceções, mas nesses dois casos não há exceções aqui, nessas duas palavras. Só para você relembrar, espero que tenha ficado claro. Dúvidas, comentários, você posta aí no comentário ou manda para o e-mail. Nos vemos na próxima aula, bons estudos, fiquem com Deus, até mais.